Deus é muito bom, né, irmãos? Família é coisa boa. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias em Jó. Jó, capítulo 2, eu quero ler o final. Jó, capítulo 2. Nós, por duas mensagens, nós percorremos o assunto sobre a estrutura do homem, que o homem deve gerar estrutura para a sua casa. E nós pegamos um gancho, pegamos aqui uma carona com o assunto, onde a esposa de Jó, ela fala com Jó para que ele amaldiçoasse a Deus, saísse da integridade que ele tinha, e ele amaldiçoasse a Deus e morresse. O texto diz que Jó, Deus o conduziu a passar por tudo aquilo, mas era sem causa, não havia uma causa. A palavra de Deus, em inúmeros textos, vai dizer que Deus, ele traz o juízo sobre o pecador, quando, mediante os seus pecados, o Senhor vem com mão forte para conduzi-lo ao juízo. E aqui o texto, no versículo 3, quando o Senhor diz isso, ele fala assim: então o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasse contra ele para o consumir sem motivo, ou sem causa, em outras traduções. E aí Satanás fala que, na verdade, só era preciso fazer algo mais, que era pele por pele, o homem tudo fará pela sua vida. E então, o Senhor permite, no versículo 6, disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como falas qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Muito bem, por duas pregações, eu aconselho você retornar lá, nós falamos sobre esse assunto, observando que nós precisávamos entender a postura da esposa de Jó, não concordar com ela, mas compreender as causas da sua loucura. Loucura aqui é aquele que não mede as suas ações, que não sabe o que está fazendo, que perdeu o controle. E Jó utilizou muito bem essa fala. Jó continua corrigindo sua casa, governando a sua casa. E o maior governo que alguém pode exercer é o governo para que o espiritual seja posto em ordem. Amém, irmãos? Aquilo que é espiritual, que é Deus, o Senhor da minha casa, essa não pode ser a falta. Jó não tinha mais bois para governar, não tinha mais camelos, ovelhas, jumentas para governar, servos para ordenar, mas ele tinha ainda a sua fidelidade no seu coração, e ele continuava fazendo jus a esta fidelidade. E aqui, como eu disse, ela perde a linha espiritual, certamente levada pela perda dos 10 filhos, certamente levada pela falta da segurança. E aí nós listamos qual é a visão que a mulher tem sobre os bens, sobre aquilo que o casal tem para o casamento, para a família. A mulher perdeu seus 10 filhos num dia só, e ela também esteve perdendo todos os bens que possuía.
E, como eu disse, nós pegamos aqui um gancho porque Jó estava passando isso sem causa. Não havia causa. Qual seria a causa? De acordo com Provérbios, a causa da falta de recurso vem por causa da preguiça. Uma pessoa que é preguiçosa ficará pobre, a pobreza baterá em sua casa como um ladrão. E aí, meus irmãos, quando nós nos posicionamos, observando essa visão, nós entendemos a causa. E quando eu disse que nós pegamos um gancho, é porque na situação de Jó, nós não podemos dizer que ele era preguiçoso, por isso ficou dessa forma. Não, não, nós conhecemos a situação de Jó. Mas por outro lado, nós não podemos deixar de refletir que há muitos lares que terão problemas e problemas sérios, se não se prepararem para a vida. E aí nós lemos o texto de Provérbios 24, quando narra que eu só posso construir o meu lar quando eu tiver certeza de que meus campos estão firmados, que as minhas plantações estão firmadas, os meus rebanhos estão corretamente equilibrados para que eu possa sustentar o meu lar. Em outras palavras, ninguém pode ter um lar se não tiver como sustentá-lo. E aí nós falamos sobre o assunto do dote. Uma pessoa só pode quando ela entregava o dote ao pai da menina, ele estava dizendo que tinha condições de sustentá-la e, respectivamente, seus filhos. E é claro, na época eu me lembro que eu perguntei aqui, quantos aqui conhecem alguém que passou dificuldade por causa da falta de recurso e talvez até o casamento se encerrou? E muitas pessoas levantaram a mão. Eu perguntei alguma coisa parecida com essa pergunta. E aí alguém pode dizer, porque não amava, não é, pastor? Não amava, porque se amasse, suportaria tudo. Entenda, passar um momento de dificuldade é uma coisa, mas saber que a dificuldade permanecerá por causa da preguiça é outra. E nós narramos aqui os princípios de Deus, e a preguiça é a desobediência à ordem de Deus que o homem deve trabalhar. O homem deve governar a casa e ele deve prover, só governa quem resolve. E é claro, quem resolve é genuinamente o governador adequado. Eu acredito que todos já viram quando, por exemplo, você está andando pela cidade, quem nunca viu, né, alguém reclamando do governante se ele faltou com alguma coisa? Pois é, na casa o homem está para a esposa como Cristo está para a igreja. Antes que você, homem, ache que isso é um peso, eu quero dizer para você que Deus é com você para abençoar e conduzir você em triunfo, para conduzir a sua casa. Ele é com você. E aí nós listamos alguns exemplos. Nós observamos a conduta de Jacó. Quarta-feira agora, nós listamos a conduta de Jacó quanto ao trabalho. Meus irmãos, Jacó trabalhou muito. Imagine o coração de uma mulher ouvindo que ele pediu a mão dela oferecendo 7 anos de trabalho. Imagine como ficou o coração dessa moça. Ela certamente ficou lisonjeada, absolutamente tomada por um sentimento abençoador de sua vida. E aí, o que Jacó fez? Ele estendeu por mais 7 anos. Ele foi enganado pelo sogro. O sogro lhe deu a mais velha em casamento. E ele então decide trabalhar mais 7 anos pela a esposa, a mulher que ele havia entrado em contrato com o sogro. E após esses 14 anos, ele ainda trabalha mais 6 anos. E ele teve que arcar com todos os prejuízos quando estava lidando com o rebanho de seu sogro. Ele mesmo diz em sua fala, eu devolvi a esmiuçada, ou seja, eu assumi todo o prejuízo do rebanho, toda a esmiuçada, a roubada de dia ou de noite,
eu assumi o prejuízo. E ele cita, inclusive, que o seu sogro mudou muitas vezes o seu salário. E era mudando, não aumentando o salário, mas diminuindo o salário. E quando nós terminamos de listar isso, eu quis deixar claro que essa é a postura de homens de verdade. Aquilo que um homem se propõe a fazer, ele faz até o fim. E eu citei um alerta que na nossa geração, as pessoas estão sujeitas por qualquer motivo largar o compromisso que fizeram. E aí eu estou falando, irmãos, absolutamente, você homem solteiro, se você na primeira problemática você muda, você está deixando de ser preparado para o casamento, porque no casamento, aonde você estará na presença de Deus, confirmando diante dos homens que você vai cuidar bem dessa mulher, você precisa ter pulso firme, e ainda que debaixo de sol e chuva, como é o caso de Jacó, ele citando, sentia frio à noite e calor intenso durante o dia, mas ele fez o trabalho que lhe foi proposto. Em outras palavras, Jacó estava dizendo para o seu sogro: eu estou indo agora cuidar dos interesses da minha família e da minha vida, mas eu não devo nada, eu trabalhei além do que lhe foi requerido. Meus irmãos, um homem precisa ser firme e inabalável. Por isso que nós temos dito, casamento é para homem, não é para meninos. E hoje em dia, há um número crescente de meninos de 20, 30 anos e até mais. O que é o menino? Alguém que tem estrutura fraca, que acha que a vida é para ser um sol sempre na medida certa. Ele nem queima, nem gera frio. Isso não é possível, irmãos. Não é possível. Nós vamos enfrentar muitas vezes acordar de madrugada. E será preciso. E nós temos que fazer. E aí no dia, quarta-feira, eu perguntei quantos adultos aqui já tiveram que enfrentar situações que só quem tem compromisso com a família enfrenta. E um deles é do sustento. É ou não é? Irmãos, a situação está complicada. E aí você, moça, que está com intenção de casamento, você preste atenção e não queira mudar o rapaz. Ah, pastor, eu gosto dele, ele não gosta de trabalhar não, mas eu gosto dele. Pode largar logo, termine logo esse relacionamento. O senhor acha, pastor? Não, tenho certeza. Porque, meus irmãos, um homem, ele é homem e é agora. Ele pode melhorar em algumas coisas, mas o básico é que ele não foi criado com Nescau, nada de Todinho, nada de história de Danoninho. E que conversa é essa de se mamãe estiver comigo? Não, isso aí não, está repreendido, diga amém aí. Agora nessa igreja só pode se for machão. Não, irmão, nós não estamos falando disso não. Senão só era mandar fazer uma fila. Agora todo mundo para a academia, todo mundo fortão. Assim era fácil, irmão. Era pagar lá, né? Paga lá a mensalidade, vai lá, faz força. Aí tá, beleza, mas não é isso não. Nós estamos falando de homem de verdade. Segundo a Bíblia, um homem de verdade é um homem que cuida da sua casa e que sabe a quem serve. Ele serve a Deus e ele não abre mão. E quando alguém está querendo sair pelas beiras, ele está dizendo, não, opa, vamos para cá, venha, rápido, antes que venha um raio da nossa cabeça, no sentido do temor de Deus. Amém, meus queridos? Muito bem. Aí, meus irmãos, depois de caminharmos tudo isso, parece que eu vou demorar, mas não vou não. O versículo 11 do capítulo 2, veja aí. Ouvindo 3 amigos de Jó
todo esse mal que lhe sobreviera, vieram cada um ao seu lugar. Quem era? Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o maamatita, combinaram de juntos irem demonstrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram, erguendo a voz, choraram, rasgaram seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele na terra por 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito bom. Agora, eu li no começo do culto o momento da salvação de Jó, onde ele é abençoado. Mas eu gostaria que você observasse esse trecho que eu li, aonde 3 amigos de Jó, eles vêm de terras distantes para estar com Jó. E quando eles chegam, eles ficam 7 dias calados. Aliás, abrindo um parênteses aqui, meu irmão, quando você for num velório, saiba bem, não fale nada não, fique lá. Se você chegou, deu um abraço, ficou do lado, você já falou tudo. Né? Irmãos, eu indispensavelmente estou em todos os velórios, né? Porque será, né? Porque eu sou pastor. Inclusive, quero dar uma palavra sobre isso. Quando tiver um velório, pastor, eu sofro muito com velório, eu não quero ir, não. Você trate de, se for homem, então, você faz assim, ó, entendeu? E você diz, eu vou. Eu tenho vontade de chorar. Eu digo, vá chorando, seu cabra. Que conversa é essa? Por quê? Porque, meu irmão, a Bíblia diz chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Para ir para o aniversário, todo mundo vai, que é para comer e encher a barriga, né? Mas para chorar com os que choram, a pessoa fica cheia de dedo, cheia de besteira. Acabe com esse negócio. Irmãos, em nome de Jesus, não vai ter velório tão cedo aqui nessa igreja. Diga amém. Não é? Irmão, tem umas histórias ao redor disso aqui, né? Um dia desses a gente estava ali, foi reformada a mesa do velório. Aí, logo em seguida, nós tivemos uns 2 velórios para fazer. E disseram, rapaz, por que reformar a mesa? Larga isso de fora. É umas brincadeiras sem graça, né, que a gente ouve. Mas assim, em nome de Jesus, essa mesa vai ficar lá, o cupim vai chegar e vai acabar com ela, só o cupim vai usar. Mas a gente não, essa é a nossa oração, não é não? Ninguém quer. Todo mundo um dia vai partir, mas ninguém quer ir agora, não é isso? Isso é uma fala do Samuca, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas não agora, né, Samuel? Não agora. Então, olha só, mas no dia que tiver, meu irmão, você dê um jeito de vir aqui. Mas a situação é muito brava, pastor. Mas, rapaz, você vem e fica, para você ficar os 7 dias, não. Fique 7 minutos, 10, 15, 20, 1 hora, 2. Fique lá ao redor, dê um abraço nos familiares. Viva o cristianismo, viva a fé em Jesus. Amém, meu querido? Eu sei que as pessoas que estarão sofrendo vão ficar muito felizes com esta parte, ainda que com a dor que estão enfrentando. E aqui foi o que eles foram fazer. E eles tiveram a atitude certa, ficaram calados. Só que quando terminou os 7 dias, a partir do versículo 4, a coisa começa a apertar. Ainda que nos primeiras falas deles, eles foram ainda muito legais, né? Vamos dizer assim. Mas a partir do versículo 4, a coisa começa a apertar. E eles eram Elifaz, Bildade e Zofar. O Elifaz acusou Jó, ele primeiro zombou da fidelidade de Jó. Ele disse que Deus não confiava em seus servos, está no capítulo 4 e 5 de Jó. Nós não vamos poder ler todos os textos, mas ele disse também que Jó era orgulhoso e mau e que ele não temia a Deus. Jó capítulo 15. Ele acusou Jó de ser ganancioso, injusto, disse que o homem não vale nada para Deus. Veja,
ele falou a respeito de Deus e Deus para com os homens, dizendo que para Deus o homem nada é a mesma coisa. Bildade disse algo semelhante, e também Zofar também da mesma forma. E eu gostaria de agora ir para o final do capítulo final, capítulo 42. E aí o versículo 7 começa falando, olha só, é o final da aprovação de Jó. Todos nós sabemos que o interesse de Deus aqui era glorificar o seu nome na vida de Jó e através de Jó. O texto diz que ele agora vai trazer juízo sobre os amigos de Jó. E o versículo 7 do capítulo 42 diz assim: acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Note aqui, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu quero aqui com isso dizer para você uma boa tarefa de casa. Você precisa ler todos os diálogos de Jó a respeito do que ele estava vivendo e a respeito de Deus. Porque de acordo com o trecho da palavra de Deus aqui, o próprio Deus disse: Jó, quando falava de mim, falava corretamente, mas vocês não. Eu repito, contra a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Aí eu acabei de dizer aqui o que Elifaz falou a respeito de Deus. Olha só o que Elifaz diz, capítulo 15 de Jó 15, capítulo 15 diz: Elifaz não só falou que Jó era orgulhoso, mas também que Deus, que ele zombou do fato dele temer a Deus. E no capítulo 22, ele disse que Deus não se importa com os homens. Entenda aí, Deus não se importa com os homens. E o outro, o Bildade, ele afirmou diante de Deus e diante de Jó que Deus não se importa com lealdade a ele. Deus não se importa com isso. Note bem, isso causou a ira de Deus, causou ou não causou? É o que está escrito no texto. E aí eu chamo a sua atenção aqui para uma coisa. Meus irmãos, já ouviu aquela fala assim: quem tem boca fala o que quiser, não é? Não é assim? Quem tem boca fala o que quiser. Olha só, nós podemos não ter hoje um Jó diante de nós passando uma situação horrenda, mas nós temos uma terra sendo ferida com o castigo de Deus às vezes. Nós temos uma geração entregue a si mesmo, como nós estamos vendo no nosso tempo. Leia o texto de Romanos 1. Romanos 1, ele traz o relato do que vai acontecer com o homem se ele repudiar a Deus e os traços da existência de Deus. Esse homem será entregue a si mesmo. E lá no texto de Jó diz que o final dessa caminhada, que o homem é entregue a si mesmo, é todo tipo de pecados sexuais, aonde eles se inflamam uns com os outros, homem com homem, mulher com mulher. Isso começa quando se repudia a existência de Deus, quando se arranca, entre aspas, Deus da sociedade e fala-se a respeito dele sem conhecimento. Eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão, porque você tem 66 livros na sua mão que falam a respeito de Deus, como Deus é, o que Ele pensa, quando Ele age, quando Ele não age, quando Ele ouve a oração, quando Ele não ouve a oração, o que agrada a Deus, o que não agrada.
E você, irmão em Cristo, você pode ter proferido nos últimos anos, e nos últimos dias, e nos últimos tempos, coisas a respeito de Deus em relação a esta terra, que não é o caráter de Deus. Eu quero aqui chamar a sua atenção, para que você entenda o porquê você tem que ler o texto de Jó. Porque você pode até dizer para mim, pastor, eu não conheço ninguém que é que nem Jó, fiel como Jó. E aí então eu poderia estar cometendo pecado de dizer alguma coisa a respeito dele. Mas o texto diz que foi dito não só a respeito de Jó, mas principalmente a respeito de Deus. Meus irmãos, pasmem você. Se o crente não conhecer a Deus, ele está sujeito a falar que Deus está fazendo algo que não está fazendo. E está sujeito a dizer algo que Deus deveria fazer, e ele cobra a Deus que ele deveria fazer, mas a Bíblia diz que Deus não fará. Você lembra quando a pandemia estava a todo vapor? E eu perguntei aqui, meus irmãos, quem mandou a pandemia, foi o diabo ou foi Deus? Você lembra? Quem lembra aqui? Quem lembra? O auditório ficou dividido ou não ficou? Uns achavam que era o diabo, e eu fiquei com uma vergonha enorme. Cadê o pastor desse pessoal? Né? Aí, irmãos, eu confesso a você, porque dependendo da resposta, eu puxo para mim a responsabilidade. Mas eu sei que eu posso aqui proferir toda a doutrina, e o coração da pessoa está amarrado com a multidão de coisas. Sabe quem é que não vai ouvir a pregação? Pessoas que só pensam em si mesmas e só conseguem enxergar seus problemas. Eu quero dizer para você que Deus te chamou, e Ele te mostrou a sua glória, é para que você entendesse que sua vida é ínfima comparado com a multidão de pecados daqueles que não foram ainda perdoados. E você deveria ter sido cheio com a glória de Deus de forma tão grande, que você não estaria pedindo por você, porque você sabe que Deus cuida de você. E você deveria cuidar das coisas de Deus. E aqueles que cuidam das coisas de Deus, Deus cuida dos seus. E é claro, não devemos estar confiados na misericórdia e vivermos de qualquer jeito. Mas devemos andar firmados no propósito de que, se somos discípulos de Jesus, devemos andar como Jesus andou. E Jesus, de dia e de noite, ministrava e vivia para a glória do Pai, e assim nós devemos viver também. Pastor, como eu tenho dificuldade de entender, como que eu vou conseguir fazer, trabalhar, ir, vir, lidar com a família e ao mesmo tempo glorificar a Deus? Eu estou lidando com a minha família, visando implantar nela a palavra de Deus, ensinando, porque eu, vivendo em família, eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu vou ser o melhor no meu trabalho, não passando por cima de ninguém, absolutamente, mas vivendo o melhor no meu trabalho, visando que seja o meu trabalho para a glória de Deus. E fazendo tudo, eu poder dizer que eu tenho vivido para a glória do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde pessoas que não ouvem o ensino da palavra são pessoas que estão amarradas pelas mágoas que nunca cessaram. Mágoas que nunca cessaram. Você vai perguntar para a pessoa, e aí, qual é a sua mágoa? Ah, minha professora. Mas você tem quantos anos? 60. Mas como assim, sua professora? Sim, lá no jardim, a minha professora, desculpa, irmãos, um exemplo bobo, né? Mas eu estou falando sobre aquela pessoa que permaneceu 60 anos, talvez, olhando para trás. A mágoa faz isso. Você não consegue olhar para frente. Você só consegue olhar para trás, porque quando você quer olhar para frente, a dor chama você de volta. Quero dizer para você que você foi perdoado dos seus pecados na cruz do Calvário. E você foi chamado para olhar para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Portanto, você não tem tempo de olhar para trás. E ainda que você tenha sofrido, libere perdão
limpe o que tem que limpar, abençoe quem tem que abençoar e siga o seu caminho servindo a Cristo. Meus irmãos, pessoas que vivem na mágoa não prosperam, não têm alegria, não conseguem caminhar com um futuro próspero. E ainda que essa mágoa é de você mesmo, você é candidato à depressão, grande parte das pessoas depressivas não se perdoam em alguma coisa que aconteceu, e se responsabiliza e não se perdoa. Meu irmão, perdoe, entenda a situação e siga. Você que não consegue lidar com a perda de alguém, eu quero dizer para você que Deus sabia o que estava fazendo, Ele governa tudo, inclusive quando levou seus pais, ou seu amigo, ou sua mãe, ou seu irmão, Ele estava no governo. Deus não saiu do governo. E nós precisamos aceitar que Deus no governo achou de conduzir a pessoa desta vida. Porque se nós não aceitarmos, esse ferimento vai causar que quando você quiser avançar, você vai ser puxado de volta pelas trevas. Meus irmãos, só as trevas querem que uma pessoa permaneça com dor, com mágoa. Muito bem. Quando nós olhamos para uma situação como essa, nós vemos que nós temos sim uma multidão de pessoas. Alguém me ajude aqui com a água aqui, por favor. Nós temos uma multidão de pessoas que precisam compreender que o que se fala de Deus não pode ser de qualquer jeito. Em outras palavras, quando você fala a respeito desse tempo, irmãos, como está complicado. Hoje eu falava na EBD sobre a dificuldade que se tem de ensinar o que é certo, porque nós vemos todos os dias, todos os dias que o que está errado é dito como certo, e o que está certo é proferido como errado. E nós percebemos que para muita gente parece que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Que bom que passou o período de eleição, né? Ninguém vai dizer que eu estou falando de política, querendo direcionar voto, né? Ai, que dor. Quero dizer para você, nunca pense isso, seu pastor, viu? Porque eu sou profeta de Deus, eu preciso falar em nome do Senhor, sim, ensinar todo o assunto. E não há um assunto que eu não possa ensinar. Eu vou ensinar sim, doa quem doer. E o Herodes vai ouvir que está em pecado se tiver casado com Herodias ainda. Pastor, mas aí valeu a cabeça do João Batista. Não posso fazer nada, meu irmão. Se Deus estiver ordenando para falar, vai falar sim. Ah, mas vai preso. Vai preso então. Diga amém aí, meu irmão. E aí eu estou dizendo isso porque agora o profeta vai olhar para as autoridades e vai dizer: ah, eu não posso falar porque a autoridade vai ficar magoadinha e vai mandar prender. Mas que conversa é essa, meu irmão? E agora as autoridades vão determinar o que é que nós vamos orar, o que é que nós vamos pregar. Então não pode se falar determinados assuntos, senão vai preso. Que conversa é essa? Quero dizer, meus irmãos, que Deus é o dono de todas as coisas, e no dia que Ele bater o pé, Ele vai bater o pé e essa terra treme. E se Ele não quiser fazê-lo, Ele é que sabe, porque Ele é que governa. Agora, o número de crentes que não sabe como é o coração de Deus, irmão, se você quiser saber como é o coração de Deus, está aqui, meu irmão. Você precisa se debruçar e ler essa palavra e estudar essa palavra, porque senão você pode ser enquadrado em pecados por proferir coisas que Deus fez e não fez, coisas que Deus é e Ele não é. Isso é muito sério. Se você é convertido já há 1 ano e você nunca leu um livro todo da Bíblia, você é para estar preocupado.
Se você tem muitos anos na fé e você nunca leu a Bíblia toda, você é para estar agoniado. E se você passar por aquela porta ali hoje, com medo de Deus, glória a Deus por isso. O medo que eu estou dizendo é temor, não é medo de, né? Entenda bem aí. O Senhor Deus quer que você olhe para a Escritura com temor dEle, que você seja submisso a Ele, e que você ame a sua palavra. E então, meus irmãos, eu não vou entrar nesse assunto, quarta-feira nós vamos caminhar, mas eu quero encerrar dizendo: Deus trouxe a mão dele sobre esses 3 homens, porque eles falaram de Deus o que não era. E eu digo a você, como nós precisamos proferir em todos os lugares quem Deus é. Meu irmão, eu estou chamando você a atenção, porque Deus chamou você para ser um pregador do Evangelho. Você abra a sua boca, rompa com toda mornidão, toda timidez, e você abra a sua boca para proferir sobre essa terra que Deus ama o homem. E eu disse hoje pela manhã, tome cuidado para não ser confundido com alguém ideológico. Você é um pregador do Evangelho, você vai pregar o Evangelho a quem quer que seja, você precisa amar quem quer que seja, e você precisa pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Nós não vamos pegar corda com ideologias, porque o cristianismo está sobre todas elas. O caminho do Senhor é reto, e então nós vamos pregar o Evangelho do Senhor. E então, nesta hora, como pregar se eu não conheço o Evangelho? O que é o Evangelho? Me explique. Qual seria a sua resposta? O Evangelho de Deus, Ele espera que você abra a sua boca nesta geração e você pregue a palavra de Deus. O Senhor Deus veio para perdoar os pecados, para encontrar o que se havia perdido. Ele não veio para destruir, mas para salvar. E Ele então espera que todo homem se converta de seus pecados e volte para Deus. Então, o texto diz que Deus mudou a sorte de Jó e disse que ele orasse pelos seus amigos. E enquanto ele orava por eles, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Meu irmão, você tem alguém que te feriu? Se você ler os relatos dos amigos de Jó, você vai perceber que tinha que ter estrutura em Deus para poder ouvir o que eles falaram. Irmãos, uma das coisas que mais gera ferimento nas pessoas é quando a pessoa nem ouviu da pessoa, só ouviu o que fulano disse. Já ouviu essa história? Eu soube que fulano falou mal de mim. Isso é uma das que o capeta mais gosta, né? O capeta ama essa daí. E muita gente cai, não é? Já tentaram comigo essas histórias. Não, isso aí não aconteceu. Isso aí não aconteceu, não. Não creio. Eu conheço fulano e sei que fulano tem esse defeito, mas esse daí não. Isso não tem. E eu digo a você que eu tenho ido muito bem com essa conduta. Mas muitas pessoas, basta ouvir falar que alguém pensou, precisa nem ter dito, só pensou em dizer. Aí a pessoa já quer sair da igreja. Olha só, se alguém sai da igreja porque alguém falou algo, imagine se fosse colocada essa pessoa no paredão, hein? Imagine se essa pessoa fosse posta na cova dos leões. Ficava, meu irmão, ficava. Se o evangelho dependesse dela, todo mundo ouviria o evangelho? Não, eu estou dizendo que isso não é viver o evangelho. Viver o evangelho é viver para abençoar as pessoas em Cristo Jesus. Eu vim para servir como Cristo deu exemplo, e eu sou discípulo dele. Então, eu vou romper com toda historinha, com todo mimimi, e eu vou abençoar a vida destas pessoas. E se você teve alguém que chegou para você e te humilhou,
falou coisas, você vai orar por ela, porque se ela não te amou, ela não conheceu a Cristo suficientemente se era crente. E se não é crente, muito mais ainda. Então, eu vou orar pela pessoa, e a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. E eu quero orar por você agora, porque, irmãos, nunca se precisou tanto dessas atitudes nessa geração. Nunca se precisou tanto de quem ora abençoando. Abençoe essa cidade, abençoe o prefeito, abençoe o país, abençoe os governadores, abençoe. Como é que a gente abençoa, irmão? Pedindo a Deus que Deus salve, que Deus converta. Ore pela esposa dele, ore pelos filhos dele. Senhor, salva, converte, liberta. Senhor, eu creio na salvação em Cristo Jesus. Você crê, meu irmão? Fique de pé no seu lugar e vamos orar. E eu quero convocar você a ter essa atitude em nome de Jesus. Feche os teus olhos e abre o seu coração. Meu Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Todas as vezes que nós proferimos o que o Senhor não é e o que o Senhor não faz, nós falamos erradamente porque não conhecemos a Tua palavra. E eu oro assim, Pai, me identificando com o meu irmão, pedindo misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, ajuda, meu Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Revela-te, Senhor, a nós. Nos abençoe, Senhor, com Teu nome, em nome de Jesus, e nos faça pregadores do Teu Evangelho nesta geração. Que as pessoas sintam o amor de Deus quando falarmos, que elas percebam que nós não estamos defendendo nenhuma ideologia, mas estamos expondo a palavra poderosa do Deus vivo e verdadeiro, que nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos.